Criando Raízes Cast. Exaltando Jesus Cristo no livro de Daniel, capítulo 8. Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Sabe, receber uma revelação de Deus como uma visão já é algo, extraordinário. Com certeza. Mas imagina receber a visão e a chave para entender ela vinda direto do céu. É quase um presente em dobro, né? É uma ótima forma de ver. Porque sem essa ajuda na interpretação, ainda mais com imagens tão complexas como as que Daniel via, o sentido real podia ficar perdido. Exatamente. Visões proféticas são densas, né? Cheias de símbolos. Sem uma orientação clara, a gente pode se perder fácil na interpretação. E o trecho de hoje, Daniel 8, ali dos versículos 15 a 27, é bem isso. Daniel teve aquela visão forte do carneiro, do bode, do tal chifre pequeno. Assustador mesmo. E ele tá ali buscando desesperadamente entender o que aquilo tudo queria dizer. E a ajuda que chega não é qualquer coisa, né? Não é um sábio, um estudioso. É o anjo Gabriel, em pessoa. Pois é. E a missão dele parece bem clara. Explicar para o Daniel quem é essa figura terrível do chifre pequeno. Esse poder que ia se achar o máximo, sabe? Profanar o santuário, perseguir o povo de Deus sem dó. Então a nossa conversa hoje vai tentar seguir esses passos da revelação, certo? Isso. A ideia é desvendar quem são essas figuras, os impérios por trás dos símbolos. A Medo-Pérsia, a Grécia, o famoso Alexandre o Grande, os sucessores dele. E focar nesse rei específico que se encaixa tão bem na descrição, Antíoco IV Epifânio. Exatamente. E, claro, ver o que isso tudo nos ensina sobre, a soberania de Deus na história, sobre disciplina divina e como essa profecia antiga que se cumpriu lá atrás talvez ainda fale de coisas futuras e aponte para Cristo. Perfeito. Então vamos começar com Daniel ali no versículo 15. Ele está totalmente focado na visão, quebrando a cabeça, né? É nesse momento de perplexidade que aparece alguém que parecia ser um homem. E logo depois uma voz identifica, é Gabriel. E o nome Gabriel já é forte, né? Algo como homem forte de Deus, ou Deus é meu guerreiro. Tem até uma observação interessante do Andrew Hill. No Antigo Testamento, anjos com nome tipo Gabriel e Miguel só aparecem mesmo em Daniel. Nossa, isso já mostra a importância do momento. Com certeza. Sinaliza algo grande acontecendo. E a ordem para Gabriel é direta. Faça esse homem entender a visão. Fica muito claro que, para entender a palavra de Deus, principalmente profecia, não basta só nosso esforço, né? Precisa de uma luz divina. Totalmente. E a reação de Daniel quando Gabriel chega perto é visceral. Pavor total, ele cai com o rosto no chão. Imagina o impacto. Daí Gabriel o acalma, chama ele de filho do homem. Mas aqui é importante notar, filho do homem significa só ser humano, mortal, né? Em contraste com o anjo. Não é aquele título poderoso, messiânico, que o próprio Daniel viu lá na visão do capítulo 7. Entendi a diferença. E aí Gabriel solta uma frase-chave no versículo 17. A visão se refere ao tempo do fim. Isso já acende um alerta, né? Fim do mundo, volta de Cristo. Ou é algo mais específico ali para o contexto de Daniel 8? É a pergunta de 1 milhão, né? No contexto direto do capítulo 8, esse tempo do fim parece apontar mais para o clímax da crise com Antíoco IV Epifânio, o fim daquela perseguição específica. Certo. Mas, e sempre tem um mas interessante na profecia, muitos estudiosos, como Stephen Miller, sugerem que Antíoco IV, o chifre pequeno daqui, funciona como um tipo, uma espécie de sombra, uma prefiguração do anticristo final, aquele lá do fim dos tempos mesmo, do capítulo 7. Tá interessante essa ideia de, um padrão que se repete. Exato, as semelhanças são notáveis. A arrogância, as blasfêmias, as ações contra Deus e seu povo. Parece um padrão que se repete em escala maior depois. Existe essa sobreposição. Faz sentido. Então, Gabriel está pronto para explicar. Mas antes tem aquela cena curiosa no versículo 18, né? Daniel fica meio em transe, um sono profundo. E Gabriel precisa tocar nele, ajudar ele a ficar de pé.
A presença celestial devia ser, nossa, quase insuportável fisicamente. Dá para imaginar. Aí Gabriel reforça o porquê da explicação no versículo 19. Ele vai contar o que vai acontecer no tempo determinado do fim da ira. Isso liga de novo com o fim da perseguição de Antíoco, que também é vista como um tempo de disciplina de Deus sobre Israel, por causa da infidelidade. Um tempo difícil, mas limitado por Deus. Essa perspectiva é fundamental. Mesmo no meio do caos, da perseguição mais brutal, a mensagem é: Deus está no controle. É isso. Os poderes humanos, por mais terríveis que sejam, agem dentro dos limites que Deus permite. São instrumentos, mesmo sem saber, no plano dele. Entendido. Então, com Daniel de pé, pronto para ouvir, Gabriel começa a decifrar os símbolos lá da visão original, dos versículos 1 a 14. E os versículos 20 a 22 são bem diretos. O carneiro com 2 chifres. Reis da Média e da Pérsia. Um império duplo. Isso. E o bode peludo que vem depois, com aquele chifre enorme entre os olhos. O reino da Grécia, imagino. E o chifre seria? Alexandre. Exatamente. Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa numa velocidade incrível. Mas a visão mostrava esse chifrão sendo quebrado no auge, né? E 4 outros menores surgindo no lugar. Sim. E Gabriel confirma. Esses 4 chifres são 4 reinos que surgem da nação grega depois da morte de Alexandre. Historicamente, bate certinho com a divisão do império entre os generais dele, Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. Os diádocos, né? Eles mesmos. Mas Gabriel adiciona um detalhe. Esses 4 teriam poder, sim, mas não como o primeiro. Não teriam a mesma força unificada do Alexandre. Seriam tipo mini-impérios. Ok, o cenário histórico está claro. Medo-Pérsia, depois a Grécia unificada com Alexandre e aí a divisão. Agora o foco vai para a figura principal, a mais sinistra, o chifre pequeno, que Gabriel descreve a partir do versículo 23 como um rei impiedoso. Exato. E a descrição é bem detalhada. Ele surgiria no fim do reinado, daqueles 4 reinos gregos, numa época em que, olha só, a rebelião dos transgressores, a infidelidade dentro do próprio povo de Deus, chegasse ao máximo. Então, a ascensão dele tem a ver também com o juízo divino. Parece que sim, reforça essa ideia. E historicamente isso nos leva direto para Antíoco IV Epifânio. Ele reinou de 175 a 163 a.C., um período que também viu Roma começando a crescer. E a descrição desse rei é de arrepiar. Rosto feroz, entendido em intrigas, arrogante e orgulhoso. Gabriel continua detalhando as ações dele nos versículos 24 e 25. E tem um ponto bem intrigante. O poder dele seria grande. Mas olha o detalhe, não por sua própria força. O que isso quer dizer, será? Poder político ou algo mais sombrio? Pois é, abre margem. Poderia ser circunstâncias políticas, alianças, ou talvez até uma influência espiritual maligna, satânica. Sugere que não era um poder próprio, mas permitido ou usado por outra força. Interessante. Ele causaria destruição espantosa, teria sucesso e atacaria tanto os poderosos quanto especificamente o povo santo, o povo de Deus. E essa perseguição duraria aquele período das 2.300 tardes e manhãs da visão, que, dependendo de como se interpreta, dá uns 3 a 7 anos de opressão direta. Além da força, ele usaria a esperteza, o engano, né? Muito. O versículo 25 diz: pela sua astúcia fará prosperar o engano, usaria intriga, duplicidade e no centro de tudo um ego gigantesco, nos seus príncipes. Uma afronta direta a Deus. Sem dúvida, é o máximo da arrogância. Mas, no mesmo fôlego que descreve essa maldade toda, Gabriel já anuncia o fim dele. Será quebrado, mas não por força de mãos humanas. Uau! A queda viria de Deus diretamente, não por exércitos ou política. Exato, uma intervenção divina. Que promessa forte no meio disso tudo. Aí Gabriel confirma que a visão é verdadeira e diz para Daniel guardar, selar a visão, porque era para dias ainda distantes. Distantes para Daniel, claro. Para nós já é história, né? 26.
E isso nos leva a um ponto-chave, a confirmação histórica. A profecia foi incrivelmente detalhada. Será que a história confirma mesmo Antíoco IV Epifânio? E pelo que tudo indica, a resposta é um grande sim, né? Os registros históricos pintam Antíoco IV exatamente assim. Ele tinha um ódio especial pelos judeus, queria acabar com a cultura e religião deles. Os relatos são brutais realmente. Em 168 a.C., ele saqueou Jerusalém, promoveu um massacre, dezenas de milhares de mortos e a profanação do templo. Nossa, sacrificar um porco no altar sagrado? Para os judeus isso era o cúmulo do abominável. E ainda colocou lá um altar para Zeus. Além disso, proibiu tudo que era essencial para a fé judaica. Sábado, circuncisão, quem fizesse, morria. Mandou queimar as escrituras, a Torá. Perseguiu quem tivesse cópias. Tem relatos de tortura para forçar o povo a abandonar a fé. E venda de milhares como escravos. Foi um período terrível de trevas mesmo. Mas essa tirania toda acabou gerando uma reação, né? A revolta dos Macabeus. Começou por volta de 167 a.C., liderada por Judas Macabeu. O apelido dele era Martelo, pela força. E contra tudo e todos, eles conseguiram vitórias importantes. Sim, retomaram Jerusalém, purificaram o templo e o dedicaram de novo em 164 a.C. É daí que vem a festa do Hanukkah, a festa da dedicação ou festa das luzes, que até Jesus participou, como João conta no Evangelho. Incrível. E o fim do próprio Antíoco? A profecia dizia que ele seria quebrado sem mão humana. Pois é. O livro de 2 Macabeus descreve a morte dele de forma bem dramática. Diz que ele foi atingido por uma doença interna incurável, dores horríveis. Tem até um relato dele caindo da carruagem e morrendo em agonia logo depois. A profecia parece ter se cumprido de um jeito impressionante. É espantoso ver a história se alinhando tão certinho com a profecia. Mas receber toda essa informação, essa visão de tanto sofrimento, isso teve um custo para o Daniel, né? O último versículo, o 27, fala do impacto nele. Sim, foi um fardo pesado. O texto diz que Daniel ficou exausto, desfalecido, doente por alguns dias. Algumas traduções dizem que ele ficou atordoado. Se a visão do capítulo 7 já tinha mexido com ele, essa parece ter sido ainda mais forte. Imagino que não era só o choque da visão, mas o peso de saber o sofrimento que o povo dele ia passar antes da libertação. Mesmo sabendo o final que Deus venceria, V25b, o caminho até lá seria doloroso demais. Exatamente. É o peso da revelação. Absorver a dimensão do mal, da dor futura, era devastador. Mas, e aqui tem um ponto-chave sobre o Daniel, depois desse baque todo, físico e emocional, ele se recupera. E o que ele faz? O texto diz, levantei-me e tratei dos negócios do rei. Isso é muito forte. Ele não fugiu do mundo, não ficou paralisado pelo medo ou pela complexidade daquilo tudo. Como um dos comentaristas que vimos, Sinclair Ferguson aponta, Daniel não ficou só na excitação da visão, ele voltou para as responsabilidades do dia a dia. É um princípio poderoso para a gente, né? Entender o plano de Deus, as profecias, não deveria levar a gente a fugir da realidade, mas sim a viver de forma mais santa, obediente, engajada agora, no presente. Ferguson até usa o exemplo do John Wesley. Perguntaram o que ele faria se soubesse que Cristo voltaria amanhã. Ele descreveu a rotina normal dele de trabalho, serviço, mostrando que já vivia pronto. Esse era o espírito do Daniel. Mesmo abalado, talvez sem entender tudo nos mínimos detalhes, ele confiou em Deus e continuou cumprindo o chamado dele, ali onde Deus o colocou. Que exemplo de fé prática, né? Sem dúvida. E essa confiança na soberania de Deus nos leva à conexão final, a mais importante, a conexão com Cristo. A sugestão é ler Daniel 8, não sozinho, mas junto com o capítulo 7, a visão do Filho do Homem, e o 9, a profecia do Messias que seria cortado. E aqueles títulos usados aqui em Daniel 8 para a figura divina, que Antíoco desafia, Príncipe do Exército Celestial, verso 11, e principalmente Príncipe dos Príncipes, verso 25.
como eles apontam para Jesus? Esses títulos apontam muito fortemente para Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro príncipe dos príncipes, aquele que tem toda a autoridade e que, no fim, vai derrotar toda a rebelião contra Deus, incluindo o rei impiedoso, seja Antíoco como um tipo histórico, seja o anticristo final como o antítipo. E essa derrota final vai vir sem mão humana, pelo poder divino dele. Outro comentarista, Sidney Graidanos, destaca duas analogias importantes aí, né? Sim. A primeira é o ataque sofrido. Do mesmo jeito que o príncipe em Daniel 8 foi alvo da fúria de Antíoco, Jesus Cristo foi alvo constante dos ataques do mal aqui na Terra. Desde Herodes querendo matá-lo bebê, Satanás no deserto, a hostilidade dos líderes religiosos, a traição, Pilatos, a violência romana, o mesmo espírito de oposição a Deus que moveu Antíoco já agia contra Cristo. Faz todo sentido. E a segunda analogia? É a destruição do atacante. Antíoco foi quebrado por Deus como previsto. O anticristo final, segundo o Novo Testamento, lá em 2 Tessalonicenses 2,8, vai ser destruído por Jesus na sua segunda vinda, pelo sopro de sua boca. A vitória final é de Cristo. De David Helm, adiciona mais camadas ligando Jesus especificamente ao templo, que foi o centro da profanação de Antíoco. Correto. Helm lembra que Jesus entrou no templo de Jerusalém, que na época dele também estava corrompido, e ele não o profanou, mas sim reivindicou a purificação e o propósito verdadeiro dele, João 2. Ele é o oposto de Antíoco nesse sentido. E mais, aqueles sacrifícios diários que Antíoco interrompeu à força, Jesus cumpriu e tornou desnecessários de uma vez por todas com o seu próprio sacrifício perfeito na cruz. Hebreus 10. Então a interrupção de Antíoco era meio que uma sombra do fim definitivo daquele sistema de sacrifícios com a vinda de Cristo. Exatamente, me concluiu de um jeito muito bom. A palavra final na história não é dos poderes arrogantes como o carneiro Medo-Pérsia ou o bode seu chifre pequeno, Grécia e Antíoco. A palavra final é do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi morto, mas ressuscitou e reina. Nossa, que perspectiva transformadora. Recapitulando então, nós vimos a necessidade da ajuda divina para entender as visões de Daniel. Seguimos Gabriel explicando os símbolos dos impérios Medo-Pérsia e grego, Alexandre, os sucessores, até chegar na figura central, Antíoco IV Epifânio. Vimos a descrição detalhada da arrogância dele, das intrigas, da perseguição brutal ao povo de Deus e da queda dele ordenada por Deus. Tudo confirmado pela história. Analisamos também o impacto profundo que isso teve em Daniel e como, apesar de tudo, ele perseverou nos seus deveres, confiando em Deus. E o ponto crucial, traçamos as conexões que apontam para Jesus Cristo como o verdadeiro príncipe dos príncipes, aquele que vence todo o poder que se opõe a Deus. Essa passagem mostra o controle de Deus na história, mesmo nos tempos mais sombrios. E introduz essa ideia de tipologia, como figuras tipo Antíoco podem ser sombras de conflitos maiores. E, no final das contas, oferece uma esperança muito sólida, né? Centrada na vitória final de Cristo sobre todo o mal. Para terminar, fica uma questão para a gente pensar. A precisão histórica da profecia sobre Antíoco IV é de fato impressionante. E essa ideia de que ele prefigura conflitos futuros dá o que pensar. Como será que analisar esses padrões históricos e proféticos pode, então, moldar o jeito como a gente encara os desafios e as crises do nosso tempo? E, talvez uma nota mais pessoal, como a confiança na soberania de Deus, que a gente vê em Daniel, mesmo no meio da angústia dele, pode inspirar a gente a perseverar na fé e nos nossos deveres do dia a dia, especialmente quando o futuro parece incerto ou as coisas ao redor tão difíceis. Fica aí a reflexão, né? Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.